nós te louvamos nesta noite, ó Pai. Em meio aos louvores, entregamos nossas vidas a Ti nesta manhã. Consagramos a Ti as nossas vidas, Senhor, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, para Te glorificar, para Te exaltar, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos felizes de estar em 2016, nosso primeiro culto de domingo desse ano. Estamos aqui na casa do Senhor para bendizer, para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 11. Hoje eu pedi que todos ficassem aqui, como sendo o primeiro culto de domingo desse ano, que todos participassem. Então as crianças já sabem como é que funciona. A Bíblia diz para vocês, crianças: vinde a mim as crianças. Quantas crianças estão me ouvindo aqui? Diga amém. Mais forte, amém. A Bíblia diz assim para as crianças: vinde, venham até a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então as crianças, elas são inteligentes. Elas conseguem mexer no smartphone sem ler o manual de instrução. Elas conseguem baixar um aplicativo, às vezes em inglês, sem saber falar inglês. Então elas têm capacidade sim de entender a palavra de Deus. Talvez o que está faltando é um pai e uma mãe mais exigente, mais firme. Então, eu sempre falo isso aqui na igreja: se o seu filho não tem interesse pelas coisas de Deus, isso expõe o tipo de pai e de mãe que você é. Isso mostra que você só está dando presentes para o seu filho e não herança, porque a herança é a palavra de Deus. Amém? Então, segura o seu filho aí perto de você, ou aqueles que estiver ali, fiquem quietinhos e preste atenção na palavra de Deus. Amém, crianças? Jesus quer falar com vocês hoje. Aleluia. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repitam, por favor. É simples de explicar, mas é difícil de entender. Por quê? Porque é diferente da maneira humana de pensar. Esse texto é um texto muito conhecido, mas até hoje muitas pessoas não compreendem. E é muito importante nós entendermos a definição de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela agrada a Deus. É necessário que nós tenhamos fé para que possamos agradar o coração de Deus. Amém? Então, repitam mais uma vez, por favor. Amém. Verso 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Nós vemos na Bíblia aqui quando se refere aos antigos, está se referindo aos homens da Bíblia que nós tanto admiramos, como Davi, como Moisés, como Abraão, entre tantos outros. E aqui fala que eles obtiveram um bom testemunho através da fé. Nós que servimos a Deus, é muito importante nós darmos um bom testemunho. O que é dar um bom testemunho? Por exemplo, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por adversidades, nós precisamos deixar um bom testemunho diante daquela circunstância, né? Você convive com pessoas diferentes das pessoas com que você convive na igreja. Talvez no seu ambiente familiar
talvez no seu trabalho, talvez na sua faculdade. E lá você tem a oportunidade de deixar um testemunho. A Bíblia testemunha de uma forma explícita a vida destes homens, como eles agiram nas adversidades, como eles agiram nas perdas, como eles agiram quando falharam. A Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela não mostra só os acertos dos homens da Bíblia, ela também mostra os erros. Ela mostra quando Moisés errou, ferindo a rocha, desobedecendo a Deus. Ela mostra exemplo quando Davi errou, adulterando, planejando, até planejando como ele planejou a morte do marido da mulher a qual ele se apaixonou. A Bíblia mostra os erros desses homens, mas a Bíblia nos aponta que esses homens obtiveram um sucesso. Eles foram testemunhas de homens tementes a Deus, homens vitoriosos, homens que conseguiram conquistar o nosso respeito. Cada um aqui provavelmente tem um personagem bíblico preferido, às vezes com exceção de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alguns se identificam com Paulo, outros com Davi, outros com Moisés, outros com Daniel, e assim vai José. Mas a Bíblia fala que estes homens, eles obtiveram um bom testemunho por causa da sua fé. Nós estamos começando esse ano, e o meu desejo é que no fim deste ano nós possamos dar bom testemunho, que as pessoas possam olhar para a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo as pessoas que juntas formam a igreja, e as pessoas do mundo, as pessoas que vivem o sistema do mundo, possam olhar para mim e para você e dizer: há alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. As pessoas possam olhar para mim e para você e dizer: por que que isso na vida dessa pessoa é diferente da minha? Por que que diante de uma crise econômica, diante de dificuldades, essa pessoa, ela teve um resultado diferente das outras? Para quem esteve aqui no culto de final de ano, nós ouvimos uma palavra de Deus, que Deus nos disse que este ano será um ano em que Deus fará separação, como está em Malaquias. Deus fará uma separação entre as pessoas que verdadeiramente o servem, entre os que não o servem verdadeiramente. E aquelas pessoas que servem a Deus de uma forma verdadeira, elas ficarão de pé, elas terão sucesso, elas chegarão e concluirão aquilo que Deus designou para elas neste ano, ao contrário de outros que não vão conseguir. Foi liberada essa palavra para nós. Então, qual que é o intuito de nós permanecermos de pé? Qual que é o intuito de nós conseguirmos obter esse sucesso? Não para um sucesso pessoal, não para uma realização pessoal, mas para a glorificação do nome do Senhor. Nós podemos pegar Jó, que passou por tantas dificuldades, perdeu tudo, e ao mesmo tempo Deus o redobrou, Deus o tirou da vergonha e o colocou em honra. Para quê? Para que Jó pudesse dizer: não, eu tenho muitas posses, eu passei por dificuldades, mas hoje sou rico. Não, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Jó. Por que que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Para que ele falasse, para que ele saísse da cova: ai daquele que toca no ungido de Deus. Quem mexer comigo agora, eu vou liberar uma palavra aqui de maldição. Não, para que todos olhassem para a vida de Daniel e glorificassem o Deus de Daniel. Amém? Porque Deus tirou o povo do Egito, conduziu em segurança no deserto e os levou à terra que havia prometido, para que entre as nações se diga: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: nós servimos a um único Deus, e tudo que nós vivemos, fazemos, é para a glória deste Deus. Amém? A Bíblia fala: quer vocês comam, quer vocês bebam, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, esse ano, né, você está cheio talvez de esperança, de sonhos, e como nós falamos aqui no culto do final de ano, Deus, ele não quer pessoas gerando coisas para si mesmo, para o seu próprio bem. Quando Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque, Deus queria saber o quê?
Abraão está gerando Isaac para si? Ou Abraão está gerando Isaac para Deus? Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão: do seu filho que vai nascer, eu farei dele, através dele, uma grande nação. Você imagina, através de um casal, Deus deu origem a uma nação. E não é uma nação comum, mas a nação de Israel, a nação eleita por Deus, um povo adquirido, um povo prometido, um povo amado por Deus. Então, quando Deus fala, ele fala: não, eu vou separar uma nação, para que entre todas as nações da terra, esta nação seja separada para mim, e seja como exemplo. Deus, ele não poderia fazer isso de uma forma, de repente, do nada, aparecesse alguns habitantes, do nada, sem ter nascido de nenhuma mulher, e colocar numa terra. Se o próprio Cristo veio em forma de homem e teve que ser gerado no ventre de uma mulher. Então Deus, ele precisava de um casal, ele precisava confiar em um casal, e que nesse casal se cumprisse essa promessa. Então Abraão, ele desejava muito ter um filho. A sua esposa Sara desejava muito ter um filho. E naquela época eles desejavam ter filhos homens. Por quê? O homem, ele tinha mais valor do que a mulher, como autoridade, como domínio, para que ele colocasse a sua semente numa mulher e ela pudesse gerar outros filhos. Esse era o desejo pessoal deles, de ter um filho. Talvez hoje, quando você casa, você já fala: nossa, eu quero engravidar rápido, eu quero ter um filho. E isso é uma dádiva de Deus. Mas será que quando você pensa em ter um filho, você também tem um projeto e pensa que Deus, ele não está somente preocupado em realizar o seu desejo, o seu sonho natural de ter um filho, mas Deus quer realizar nesse filho um propósito dele na terra. Deus quer, através do seu filho, que o nome dele seja glorificado, que ele seja uma testemunha fiel de Deus, que ele seja uma resposta para uma necessidade. Eu vejo muitos pais colocam os filhos no mundo, mas, por exemplo, quando o filho chega na idade de ir para uma universidade, ele não sabe encaminhar o filho, não sabe o que será que o meu filho vai ser. Você não pode colocar um filho no mundo simplesmente para realizar um desejo seu, porque o seu filho não vai ser um bebê para sempre. Ele vai crescer e vai ser um indivíduo, ele vai ser um ser humano, ou bom ou ruim, ou um bom marido ou um mau marido, ou uma boa esposa ou uma má esposa, ou um bom funcionário ou um mau funcionário, ou um bom empresário ou um mau empresário, ou um bom pastor ou um mau pastor. Quantos estão entendendo que eu estou? Então a diferença está aí. Ou nós estamos gerando coisas e até mesmo filhos para nós, ou nós estamos gerando algo para Deus. Então Deus, ele chega e fala: Abraão, eu vou realizar o seu sonho de ter um filho, o sonho seu de Sara. Porém, esse filho dele vai nascer uma nação. Desse filho eu vou realizar a vontade. Eu vou confiar em vocês um sonho, uma promessa de, através de vocês, nascerem uma nação. Então, se Deus, ele confia algo para mim e para você, ele precisa nos testar, ele precisa nos provar, amém? Ele precisa nos colocar à prova. E então Deus provou Abraão. Então você precisa entender o motivo de você estar sendo provado, o motivo de você estar sendo testado. Talvez você casou e você olhou para aquela mulher e você achou ela linda, com tantas qualidades, e depois que você casou, você já não viu tantas qualidades assim como você imaginava. Mas na verdade, você casou com uma única perspectiva, de que aquela mulher atendesse a necessidades suas, ou de que aquele homem atenderia a necessidades suas. Existem muitas mulheres que casam, por exemplo, para sair de casa, porque não vive bem nos seus lares com seus pais, para sair de casa, para se livrar da família de origem. Então, quando se é feita uma aliança como essa, logo depois vem problemas, porque você vê que uma aliança não é feita para que você seja atendido em suas necessidades, mas para que você atenda a necessidade daquela aliança. Você que tem um filho,
muitos aqui estão com um bebê no colo, sabem. Quando você tinha um sonho de ter um bebê, você imaginaria que você ficaria a noite sem dormir? Você imaginaria que o seu filho teria cólica? Você imaginaria que depois o dente dele ia começar a crescer e ele ia chorar? Você imaginaria que em troca desse desejo de você ter um fruto do amor entre você e o seu cônjuge, você teria trabalhos, você teria que servir aquela vida com necessidades que colocariam o seu amor por ele à prova. Nós vemos tantos pais, tantas mães que agridem os seus filhos, que abandonam os seus filhos, que jogam os seus filhos pela janela de um prédio. Porque quando é colocado em prova o amor, eles não passam no teste. Porque talvez eles só queriam ali uma criança para atender uma necessidade deles, de ter um filho. Quando nós buscamos a Deus e servimos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus, e nós chegamos, Deus, eu necessito de um milagre na minha vida, eu necessito de uma empresa, ou eu necessito de um filho, ou de uma esposa, ou de um marido. Deus olhará para você, e Ele olhará dentro daquela necessidade que você tem, qual o projeto dele que Ele pode colocar para atender a sua necessidade. Ele vai olhar para aquela necessidade que você tem, Ele vai ver dentro dessa necessidade que essa pessoa tem, vou atender a um projeto meu para essa humanidade, para essa terra. E por isso que muitas vezes nós somos colocados à prova. Talvez você pergunte, por que eu sou tão provado? Sabe por que você é tão provado? Porque Deus confiou grandes coisas nas suas mãos. Você só é provado por Deus, colocado à prova, quando Deus coloca grandes coisas nas suas mãos. Talvez você é muito testado no seu casamento. Eu estava lendo um artigo ontem do Paul Washer que eu achei interessante sobre casamento, que não é o que eu vou pregar aqui hoje, mas eu quero tirar uma parte, que você pode ler depois, está lá na página do Rei Jesus, tem por escrito e tem um vídeo. E ele fala que uma das ferramentas mais importantes que Deus coloca nas nossas vidas para o processo de santificação é o casamento. Sabe por quê? Porque quando nós casamos, muitas vezes nós casamos com uma impressão, com uma imagem de uma pessoa, né? E quando nós estamos convivendo com aquela pessoa, nós vemos que aquela pessoa não é a pessoa que nós imaginávamos. Ela é diferente, ela dá respostas diferentes que você, ela come diferente de você, em quantidade também. Ela é muito diferente de você. E então você vira e fala, agora eu arrumei um problema, porque eu prometi que até a morte que nos separasse. E às vezes a morte pode demorar muito tempo para chegar. E você não tem outra saída, senão tentar aprender a viver com aquele indivíduo. E então você vai ter que abrir mão das suas vontades. Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos para atender aquela pessoa. Isso é cristão demais. Isso é santificação. Nós temos entendido que amor é ganhar, quando amor é perder. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu poderia mudar esse versículo, em vez de falar que deu, e falar que Ele perdeu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós vemos o exemplo do amor de Deus. Quando Deus amou o mundo, Ele perdeu aquilo que Ele mais amava, que era o seu único Filho. Quando você encontrar o verdadeiro amor, sabe que a primeira coisa que vai acontecer com você? Você vai perder as coisas que você mais gostava. Você vai perder a sua privacidade. Você vai perder espaço na cama. Você vai perder aquele doce que você gostava de comer sozinho. Você vai perder muitas coisas. Isso é santificação. O maior processo de santificação feito por Deus se chama casamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui?
Vocês jovens, por isso que Paulo fala, se possível não se casem. Paulo fala, nós vemos tantas igrejas fazendo, né? Tantas coisas para casar as pessoas. O apóstolo Paulo falou, não casem. É um conselho que eu dou para vocês. Mas ele fala, mas se forem para vocês viverem abrasados, então que vocês se casem. Mas o meu conselho é para não casar, ele fala. Por que será? Porque é um processo árduo de santificação. Veja quantos conceitos da nossa vida precisam ser santificados, precisam ser remidos. Casamento, um processo de santificação de Deus. Porque você vai servir uma pessoa sem poder esperar nada em troca dela. Você vai amar essa pessoa sem esperar nada dela. Outro processo de santificação na vida nossa. Filhos. Quem aqui tem filhos? Filhos. Filhos. Santificação. E aí você vê uma sociedade hoje em que os homens estão abandonando as casas, as mulheres também. Por quê? Eles falam assim, eu quero a minha felicidade. Eu quero cuidar de mim. E a Bíblia fala que quando você encontra o verdadeiro amor, o amor como o amor de Deus, você vai perder. Porque Deus, quando amou o mundo, Ele perdeu o seu filho. Será que você verdadeiramente ama a sua esposa? A Bíblia fala que você deve amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida, de perder a sua vida. A Bíblia fala que aquele que perde a sua vida, ele encontra. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que o maior sentido da vida é você abrir mão da sua vida por um bem maior. E sabe que o sistema do mundo ensina? Que o maior sentido da vida é você colocar um exploda bem grande para todo mundo, que você dê as costas para todo mundo, que você não se importe com ninguém, com seu próximo, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu cônjuge, e que você busque incansavelmente a sua felicidade. E eu vou perguntar para você, você vai responder para você mesmo. Qual dessas duas propostas você tem vivido? Uma é de um sistema mundano, de um sistema diabólico. Outro é de um planejamento de Deus para nós. Eu vou até mudar a pergunta. Qual é a proposta que as igrejas evangélicas têm pregado hoje? Qual é? Uma vida de sucesso, não sei o que, só coisa boa. Mas eles não pregam, eles maqueiam o sangue da cruz, o sangue que me purifica e purifica você. Eles não falam para você, se você quer seguir a Cristo? Quero. Então tome a sua cruz, negue-se a você mesmo, depois siga a Cristo. Você quer ser feliz no seu casamento? Quero. Então perdoe o seu cônjuge que te traiu, que te trata mal, que maltrata você. Quem vai querer um evangelho desse? Ninguém. Porque as pessoas estão em busca da sua felicidade. Enquanto a palavra de Deus diz o quê? Se você perder a sua vida, você vai encontrar o sentido da sua vida. Você verdadeiramente tem certeza que você quer ser cristão? Será que você não entrar aqui nessa igreja enganado, achando que essa igreja aqui tem uma proposta igual da outra igreja que você foi? Pensa bem. Será que você realmente quer dizer para as pessoas que você é crente? Enquanto a palavra de Deus diz para você e para mim que você só vai ser feliz, que você só vai encontrar sentido para a sua vida quando você perder a sua vida, quando você abrir mão e perder tudo quanto você desejou e planejou um dia para você. Você tem convicção que você quer seguir a Cristo? Mas nós temos uma garantia. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se eu perdi tudo, Diego, eu abri mão de tudo, como eu vou poder viver uma vida
Como eu vou poder ter uma esperança? Através da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você espera. É como eu disse aqui na quinta-feira, dá vontade de eu escrever um livro. Eu não sei os 5 passos para o sucesso. Eu não sei os 10 passos para um casamento feliz. Eu não sei os 15 passos para ter uma empresa eficaz. Eu não sei os 20 passos para ser um homem de sucesso. Mas uma coisa eu sei, que aonde o meu Senhor pisar, eu vou pisar. Eu não sei qual será o meu próximo passo, até que o meu Senhor pise e eu pise juntamente com Ele. Nós precisamos de uma igreja mais dependente de Cristo. Nós precisamos tirar o homem do altar, de deixar de ser endeusado a humanidade do homem, e nós nos voltarmos para a dependência do Senhor. E dizer: Senhor, se alguém te perguntar, mas como que você consegue ter um casamento assim tão bom, né? E você, não, é porque eu sou um bom marido, é porque eu elogio. Não, você vai falar: não, eu não sei, mas eu tenho aprendido através de Cristo a ser um bom marido. Eu não sei ser uma boa esposa, mas eu tenho aprendido através de Jesus Cristo e da sua palavra, e daquilo que é ensinado na igreja, a ser uma boa esposa. Eu não sei como ser um bom filho. Quando as pessoas te elogiarem: nossa, os seus filhos são tão educados, que belezinha. Você dar um bom testemunho, como os antigos deram, e dizer: não, eu não sou um bom filho, porque não há ninguém bom senão a Deus, mas eu tenho aprendido através do Evangelho de Jesus Cristo a honrar meu pai e minha mãe. Vamos parar com as estratégias e vamos somente seguir os passos de Jesus. Vamos somente ter certeza da nossa espera, de que Cristo virá e nos mostrará qual é o próximo passo. Quantas igrejas estão lotadas porque as pessoas estão afirmando, os pastores: não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aquilo que eu falei aqui é a única coisa que Deus me autorizou a dizer. Eu não sei como serão cada dia deste ano de 2016, mas uma coisa eu sei: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus Cristo, eu vou chegar até o fim deste ano, de pé, porque eu vou pisar exatamente onde o meu Senhor pisar. Eu não vou dar um passo sem que Ele dê. Eu vou esperar. Eu vou ter certeza daquilo que eu estou esperando. Eu abro mão das minhas certezas e prefiro viver numa incerteza de mim e uma certeza em Deus, de que eu vou poder pisar aonde o Senhor vai pisar, e que pisando aonde o Senhor pisa, eu vou alcançar o objetivo que o Senhor me propõe. Então fé é isso, é você ter certeza daquilo que você espera. E quando você tem certeza de algo que você está esperando, você abre mão daquilo que você confiava. Entenda bem o que eu estou falando. Certeza daquilo que se espera é quando você ainda não obtém algo. Então você abre mão da confiança da sua própria mentalidade. Você abre mão da confiança do seu dinheiro. Você abre mão da confiança do seu trabalho. Você abre mão da confiança própria, para você ter certeza de que quando Cristo falar para você, você deve fazer exatamente assim. Você fará exatamente da maneira que Cristo está pedindo, e você vai confiar que isso vai acontecer. Nós precisamos nos desapegar das nossas confianças. Quando o apóstolo Pedro era ainda um pescador, e ele confiava na sua capacidade de pescador, e naquele dia ele não pegou nada, ele trabalhou a noite toda, e o Senhor chegou e falou para ele: vamos colocar o barco de novo no mar, e vamos jogar as redes. E a resposta dele foi: eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. O que ele estava querendo falar para Jesus? Eu estou decepcionado, porque eu confio no meu trabalho, mas o meu trabalho não foi suficiente para dar o resultado que eu esperava. Aí Deus está querendo dizer para ele o quê? Então pare de confiar no seu trabalho, confie na minha palavra. Jesus falou para ele, depois que ele argumentou, falou para Jesus: eu trabalhei a noite toda. Jesus falou para ele: mas sobre a minha
palavra, agora você vai lançar as redes. Talvez você tenha trabalhado um tanto e você não tenha alcançado nada. E quando você parar e você se frustrar com você mesmo, quando você perder a sua vida, aí você vai encontrar o sentido da sua vida, porque Jesus entrou. Você perdeu tudo? Perdi. Não tem aonde se apoiar? Não tem em quem confiar? Não. Então agora sobre a minha palavra você vai fazer isso, e agora você vai conseguir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa perder tudo que é confiável para você, para que permaneça só aquilo que é puro, a sua fé em Deus. Quantos podem dizer amém? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Quantos aqui querem dar um bom testemunho? Quando você passar uma adversidade no seu casamento esse ano, você vai dar um bom testemunho. Os vizinhos do lado da sua casa não vão escutar você gritando com a sua esposa. Mas quando você ainda assim achar que estiver certo e ela começar a falar um monte de coisa para você, você vai falar assim: me perdoa, eu estou errado. Ela vai ficar assim: quê? Será que eu escutei direito? Ela vai falar: me perdoa. Você está certo, mas você fala: me perdoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você vai dar um bom testemunho antes de dar para os vizinhos. Você está dando um bom testemunho para a sua esposa, para os seus filhos. Que em 2016 seja diferente. Não adianta, né, você pegar na mão da sua família e cantar: hoje é novo dia, de novo tempo e começou. Dia 31, olha as coisas que o povo faz. Vamos pular 7 anos. O povo acredita nisso, mas não acredita na palavra. Aí eu te falo, o que é mais engraçado? Falar que acreditar em Deus ou acreditar que você vai dar 7 pulos na onda e vai mudar a sua vida? Dá vontade de chegar lá na praia, dá risada. Você vai comer semente de romã? Aí você fica com vergonha, porque você fala para o seu parente: onde você vai? Não, estou indo para a igreja orar. Aí ele olha para você: crente, vai orar. Você fica com vergonha. Ele que devia ter vergonha de falar uma bobagem dessa, que vai comer uma semente da romã, e a semente da romã vai mudar a vida dele. Eu creio no Deus que fez a romã e a semente da romã. É Ele que vai mudar a minha vida, o Deus que fez a romã. Amém? Você está procurando um trevo de 4 folhas? Achei o trevo de 4 folhas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você testemunhar, você crer. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, no versículo 6, nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? A Bíblia diz que Deus é um Deus recompensador. A palavra recompensa significa presentear. Quem aqui gosta de ganhar presente? Eu gosto. Quem gosta? Seja verdadeiro, levante sua mão. Eu gosto de ganhar. Eu gosto de ser lembrado. Quem gosta de ser lembrado? Amém? A Bíblia está falando que aquele que busca a Deus, Deus o presenteia. Você está entendendo a pregação que eu estou falando aqui? Se você não mudar sua mentalidade, suas atitudes, esse ano não vai mudar nada para você. Você precisa emagrecer? Então, acabou o dia 31, acabou. Agora você vai comer menos. Você vai caminhar. Você vai no médico, vai fazer um exame de sangue completo. O seu colesterol está alto, tem que baixar. Eu estou falando sério, quem está entendendo? Tem vários planos de leitura na internet que você pode encontrar. Eu cansei de imprimir plano de leitura e dar para a igreja, não dou mais. Você busca na internet lá, acha e faz. Porque eu dando mastigado você não faz. Quem sabe eu deixando a sua mão você faz. Leia a Bíblia inteira esse ano. Coloque objetivos na sua vida. Pare de reclamar da sua vida. A sua vida é resultado daquilo que você faz. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Tenha tempo para eles. Ore uma vez por semana com eles, lendo a Bíblia. Pelo menos uma vez por semana, faça um culto na sua casa orando, lendo a Bíblia. E você vai ver a diferença na sua vida. Agora você gasta mais tempo na internet,
Eu não vou falar de partido, dessas coisas aqui. Mas você gasta mais tempo na internet pegando notícia. Você viu lá? Ah, agora o presidente da Câmara. Ah, você viu a Dilma? Ah, vai cair, não vai cair, vai ter impeachment, não vai. Ela ficando, ela saindo, vai ficar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Se jogar uma pedra para cima lá, cai na cabeça de um ladrão. Então o negócio é o seguinte: você gasta tempo fazendo isso, mas você não gasta tempo orando. Você não gasta tempo pegando a Bíblia e ensinando para os seus filhos, trazendo o governo de Deus para a sua casa. Você gasta tempo propagando um governo que não é digno da gente falar dele. Enquanto nós temos um Deus justo. Você quer ver um exemplo? Se eu perguntasse aqui, você não precisa levantar sua mão, mas pense. Esse ano foi um ano de muita recessão. E você vai responder para você, não precisa responder para mim. Quem aqui perdeu o emprego? Não precisa levantar a mão. Esse ano. Quem aqui teve o salário reduzido? Quem aqui teve pessoas que às vezes vendem uma coisa com o objetivo de comprar outra? Mas quem aqui teve que vender um bem pessoal para pagar dívidas? Porque estava atolado de dívidas. Eu conheço a vida de cada um aqui na igreja e eu sei que a grande maioria maçante não passou por nenhuma dessas circunstâncias que eu estou falando. Você acha que isso é por acaso? Você olha do lado e tem irmãos aqui que estão empregados, tem irmãos que arrumaram emprego aqui para ganhar o que nunca ganhou na vida inteira. Foi o caso seu também. Um ano como esse, você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é fruto do seu trabalho? Aqui cada um conhece um pouquinho a vida do outro. Teve pessoa que eu conheço aqui que foi promovida para receber 40% a mais do que ganhava. Você acha que isso é por acaso, irmãos? As pessoas debaixo do mesmo teto aqui acontecendo a mesma coisa, você acha que isso é por acaso? Não é por acaso. Isso é a mão do Senhor. Isso é a mão de Deus sobre a tua vida. Não é porque você é inteligente, não é porque você tem um curso, uma faculdade, não é porque você trabalha bem, não. Isso é a mão do Senhor. Isso é o cuidado do Senhor na tua vida. E eu te pergunto, nós pregamos aqui um evangelho de dinheiro? Nós pregamos o evangelho que dê isso, que Deus vai te dar aquilo? E eu te pergunto, Deus deixou de dar para você? Deus deixou de te abençoar? Não. Porque isso é a graça de Deus. É o favor de Deus imerecido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu vou falar para vocês um testemunho. Os meus cunhados, eles têm um negócio próprio. E eles ganham muito dinheiro. São ricos. Um tem um restaurante e o outro tem uma empresa de perfuração no Nordeste, para perfuração de poços de água para irrigação de fazendas. Tem muito dinheiro. E esse ano, na mesa com a família, eu só vi eles reclamando: nossa, esse ano foi difícil demais. Esse ano eu tive que pegar empréstimo para pagar 10º de funcionário. Esse ano isso, esse ano aquilo. Eu lembro que vários anos eles me amam, são meus parentes, mas sempre tem aquele negócio de pastor, né? Eles, e aí, está faltando alguma coisa? Né? Falando para minha esposa: e aí? Lá, né, vocês estão morando aonde? Tem tudo direitinho para vocês? Achando que pastor sempre está catando cavaco, né? Não é? E eu fiquei lá só ouvindo eles. Não, está difícil, está não sei o quê. E eu lá, não tem que reclamar não. Deus está abençoando. Eu não tenho posses, não tenho nada, mas Deus não tem me deixado faltar nada. Lá na hora do mercado, de comprar as coisas para fazer as ceias, meu Deus, quanto que vai dar para cá? Vai apertar demais. Eu vou ir lá, arranquei já um 100zão, falei: tá aqui para ajudar aqui. Já até levantei assim, falou, eles olharam assim. Porque toda vez, todo ano, você fala: não precisa ajudar não. Tipo assim, o pastor deve ser um coitado, né? Vamos fazer uma boa ação para ele. Não precisa ajudar não. Esse ano eles reclamando, eu falei: aqui, toma 100 conto aí, ajuda aí. Acabou o gás na casa do meu cunhado, falei: manda entregar aí. Quanto que é? 60, mais caro que Pouso Alegre, né? Pá, na hora que chegou, tá aqui, não precisa não, estou aqui na sua casa aqui, estou hospedado aqui, o que custa pagar o gás, colocar o gás na sua casa? Eu estou testemunhando o Deus que eu creio na minha fé.
Eu não preciso estar cheio de dinheiro no bolso para abençoar. Para as bênçãos vir nas suas mãos, elas têm que sair das suas mãos. As suas mãos têm que estar disponíveis. Aí eu olhei lá a casa do meu cunhado, ele tem tempo que trabalha no restaurante o tempo todo e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Ele perdeu o pai e a mãe, o banheiro dele, a cerâmica é toda preta. Eu falei, meu Deus. As lâmpadas queimadas, só tinha uma lâmpada lá. Eu ia tomar banho, parecia que eu estava dentro do cemitério. Aquela casa triste. Falei, eu vou comprar a lâmpada, eu vou encher essa casa de lâmpada. Fui lá, comprei, tinha uma promoção de R$7 a lâmpada lá de luz branca. Comprei um monte. Na hora que ele chegou na casa dele de noite, nossa, a casa está mais bonita. Tá mais... Eu falei, você estava aqui de luto, perdeu o pai, perdeu a mãe. Que escuridão, rapaz. Mas como é que você fez? Eu falei, eu arrumei tudo que estava estragado, os bocais, troquei as lâmpadas. Meu cunhado triste, andando desanimado, fui lá, coloquei 2 lâmpadas brancas assim em cima da cama dele, na hora que ele acendeu, pá! Aí ele, nossa, ficou bom, obrigado. Foi tomar banho, falei, dá até para você tirar sua sujeira do corpo direito agora, ó, para você ver. Dá para você tomar banho direito. Aí eu passei assim, ele estava com a porta mais aberta, estava lá cortando o pelinho do nariz. Falei, tá vendo? Dá para fazer higiene direito agora. Coloquei 3 lâmpadas dentro do banheiro dele, no espelho, não sei na onde. Servindo, testemunhando da minha fé. Aí no último dia, antes da gente ir embora, ele falou para a Dani, será que não tem como o pastor ir lá orar para mim lá no restaurante? Aí eu falei, tá vendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí eu cheguei lá, aí falei, vamos orar, mas antes eu vou pregar. Pá, preguei, orei. Aí Deus já me deu uma palavra para dar para ele, já chamei no canto, foi Deus mandou falar isso para você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ir para a igreja. Não tem problema, você está bebendo cerveja, vai bebendo cerveja mesmo para a igreja, que Deus ele vai transformar você. E ele chorou, amém, 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 eu aceito. Eu não estou falando como seu cunhado não, agora estou falando como homem de Deus, como pastor agora, você me escuta. Quando eu casei, a família Daniele não acreditava em mim. Agora hoje eles têm testemunhado a glória de Deus na nossa vida. O pai dela, a mãe dela morreu em Cristo. O irmão dela falando assim, ó, aqui quem está falando agora não é o seu, pontei o dedo na galera, não é o seu cunhado, não, agora é o pastor que está falando, você vai me escutar. Ele, tá bom. Começou a tocar o telefone lá, falei assim, ou eu oro ou você atende telefone. Uma das duas coisas, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês sabem como é que eu sou? Ele, não, que aqui sempre toca a hora de pedir almoço. Então, ou você pede a bênção de Deus ou você vai atender telefone. Não, vamos a bênção de Deus então. Por que eu fui respeitado? Porque eu testemunhei do Deus que eu sirvo. Você vai na casa dos outros, você quer comer de graça, irmão. Você não leva nenhuma mistura. A lâmpada do cara está queimada, você não tem coragem de comprar uma lâmpada e colocar lá. Que Deus é esse que você serve? Não, porque ele é tão apertado, não vamos abençoar. Está entendendo o que eu estou falando? Cabo gás na cada pessoa, você fala, nós temos um compromisso ali na casa, vai almoçar fora para não comprar um botijão de gás, só pôr na cada pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que Deus fala, sem fé ninguém me agrada. Está todo mundo sendo abençoado aqui. Aí na hora que o Oséias sobe aqui em cima, pô, já vai falar de dinheiro, ó. Diz minha oferta. Ai, não aguento isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai na casa do seu parente, cada um traz uma mistura. Você quer levar ovo cozido, quer levar carne de segunda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você crê que você é filho de Deus, então você tem que agir como Ele. Você tem que dar o melhor, você tem que fazer o melhor de você. Você tem que perder a sua vida para você encontrar a sua vida. Você tem que parar de querer ganhar e você tem que perder para que você seja feliz. Você quer ser feliz no relacionamento? Vai ter que perder. Você quer ser feliz na sua vida pessoal, profissional? Tem que perder. Lá no seminário eu lavava banheiro. Eu pegava lixo cheio de absorvente de irmã e levava para fora da igreja.
A privada, onde o pessoal fez cocô por lá de fora, eu lavava. Agora me pergunta do pessoal que fez o seminário, quem que se tornou pastor? Só eu. O que lavava a banheira dos outros. Por quê? Você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza daquilo que você está esperando. O que você está esperando para esse ano? Deixa eu perguntar, o que você está esperando para esse ano, irmão? Quem está esperando aqui grandes bênçãos, grandes coisas? Haverá grandes desafios, mas haverá grandes vitórias. Então, se é isso que você espera, abra a mão do que está na sua mão agora. Abra a mão daquilo que você confia. Abra a mão daquilo que você está se apoiando, para que você se apoie em Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu tenho aquele cliente, mas eu tenho que sempre fazer uma coisinha errada. Mas ele é muito bom. Não, então você vai, a partir de agora eu não faço mais coisa errada, eu não minto, eu não adultero mais nota, não faço mais nada. Ah, então você vai me perder. Então Deus te abençoe, vai com Deus. Você só vai receber um cliente melhor se você abrir mão desse cliente fraudulento. Deus está mandando eu falar as coisas aqui, eu estou falando. Você só vai estar preparado para um relacionamento com a pessoa que Deus preparou para você quando você terminar esse relacionamento. Quantos entenderam? Por isso a Bíblia fala que Deus deu autoridade para a igreja, para que tudo que ela desligue na terra seja, e tudo que ela ligue na terra seja ligado. Deus deu autoridade à igreja para isso. Existem áreas da nossa vida que precisam ser desligadas, porque tudo que você faz na terra tem um reflexo espiritual. Por isso é desligado na terra e desligado no céu, para que seja ligado na terra e no céu aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu estou dando esse paralelo, esse exemplo de Abraão. No verso 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria de receber por herança. Olha que coisa mais incoerente. A fé, ela como é? Irresponsável, é o que a Daniela fala isso, pastor. Repita comigo, a fé é irresponsável. Você já imaginou Deus falar para você: pegue o seu carro, coloque as malas, entre no carro com a sua esposa e seus filhos. Sim, Deus, para onde eu vou? Vai viajando que no meio do caminho eu vou falar para você para onde você vai. Aí você não confia nisso. Você confia mais no GPS que fala para você: vire à esquerda, a 300 metros, vire à direita. Aí você cai dentro da favela lá em São Paulo. Quem já fez isso? Você confia no GPS, mas você não confia em Deus. Quantas vezes aqui, vou dar um exemplo, você já errou o caminho, o GPS deixou você na mão, você falou: meu Deus do céu, me ajuda, me orienta, me guia aqui. Apareceu uma pessoa do nada, deu uma orientação para você, você chegou onde você queria. Levanta a mão, deixa eu ver. Quantas vezes aqui, sem querer, você orando, pedindo a Deus uma prece, você errou, errando, entrando na rua errada, você acertou e chegou onde você queria. É Deus que guia você. O problema é que a gente confia muito na gente. E porque a gente confia muito na gente, a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Quantos estão entendendo? Deus falou para Abraão, para ele ir para um lugar. Olha só, vamos esquecer a primeira parte. Receberia como herança. Se eu falasse: quantos aqui querem receber uma herança de Deus? Quantos diriam amém? Mas a condição para receber essa herança é que ele saísse do local que ele estava, abrisse mão, olha que interessante, da herança do pai dele. O pai de Abraão era muito rico, era um dos maiores comerciantes que tinham lá em Ur dos Caldeus. É isso mesmo? Sabe o que o pai dele fazia? Ele tinha uma fábrica de ídolos. Caldeus era uma região de pagãos, onde tinham vários deuses. Então você imagina o tanto de santo que ele vendia, o tanto de imagem que ele vendia. O pai dele era rico. E aí Deus falou para ele: você vai ter que abrir mão dessa herança para receber a herança que eu tenho para você. E aí ele sai da terra. Deus falou: sai da terra, vou ter uma herança para você. Aonde que é essa terra? No meio do caminho eu te mostro. Por quê? Deus quer saber se você vai gerar aquilo para você ou se você está gerando para Ele. Porque tudo que Deus te dá é para a glória dele. Quem está entendendo? Deus te dá um casamento feliz, é para a glória de Deus.
Deus te dá filhos, é para a glória de Deus. Deus te deu trabalho, empresa, recursos financeiros, é para a glória de Deus. Não é só para você usufruir disso, é para Deus também. É para que o nome dele seja glorificado. Quem entendeu, diga amém. Então, aqui nós vemos Deus falando para ele: você vai receber essa herança, mas você vai ter que sair do lugar que você está. Você vai ter que abrir mão de onde você confia. Isso é o que? Fé. Quem está entendendo a explicação? Aqui nós lemos em Hebreus 11:6 que Deus ele recompensa aquele que se aproxima dele. E para me aproximar de Deus eu tenho que abrir mão daquilo que é a minha confiança. Por isso que o Deus verdadeiro é um Deus invisível. Alguém aqui já viu Deus? Alguém sabe como é a fisionomia de Deus? Nós só conhecemos Deus pelo seu caráter. Por que a oração é uma dificuldade para quem não tem fé? Porque você vai fechar os seus olhos e falar com alguém que você acredita estar do seu lado, mas você não vê. Você já viu alguém orando no trânsito e você olhar para o lado, a pessoa está falando sozinha? Quem já viu isso? Aí você fala: esse cara é louco. Por que você não gostar de crente? Porque você achar que crente era doido. É verdade ou não é? Por que você tacava pedra na igreja? Porque você fala: esse cara é tudo maluco. Não é verdade? Gritando, falando com Deus. Aí Deus fala: entra no seu quarto e ora. Aí você mora numa casa onde seus parentes não creem em Deus e você está orando Deus e falando: esse cara é louco? Ele é maluco? Mas a oração é a coisa mais simples que existe. Se você fechar os seus olhos e você acreditar que tem uma pessoa com você, a oração é você conversar com ela, só isso. É você falar o que você sente para ela. Por isso a Bíblia está falando: sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele que tem fé, ele se aproxima de Deus. E quando se aproxima de Deus, ele é recompensado. Por quê? A aproximação de Deus é afastamento das coisas naturais. É afastamento da minha razão. É afastamento da minha forma de pensar. É me afastar daquilo a que eu me apegava para confiar nele. Quantos estão entendendo? Então ele fala para Abraão: sai da terra que você foi criado e vai para uma terra que eu vou te dar, uma terra abençoada. E como vai ser essa terra? Onde vai ser? Eu ainda vou te mostrar. Como que é possível alguém fazer isso, Diego? Primeiro, pela fé. Repita comigo: pela fé. Só é possível respondermos com uma atitude positiva a Deus se tivermos fé. Pela fé. Segunda coisa que Abraão fez, ele foi chamado. A pessoa que tem fé, ela vai ser chamada por Deus para algo. Eu ainda não fui chamado, eu não sei qual que é o meu ministério, eu não sei o que Deus falou comigo. Então você precisa de mais fé, porque Deus só chama aquele que está agindo pela fé. Quem me chamou para vir para Pouso Alegre abrir uma igreja? Foi um ministério tal? Perguntaram para mim: qual é que é a convenção da sua igreja? Então, no começo me perguntava isso demais. Eu tirei uma foto de um lado do refrigerante que chama convenção. Quem já viu esse refrigerante? Eu coloquei no Facebook, falei: convenção do Ministério Rei Jesus. Coloquei lá: refrigerante convenção. Eu não preciso de uma convenção falar para mim: vai para tal lugar, vai para ali. Deus falou para mim. Deus falou para mim: vai para Pouso Alegre. Para mim saber que é a voz de Deus, então vou orar 6 meses. Orei, Deus confirmou. E hoje vocês são frutos dessa chamada de Deus. Vocês estão aqui por causa que Deus me chamou. E pela fé eu vim com a minha esposa e meus filhos. Veja como materializa um sonho de Deus. Vocês têm um exemplo aqui. Nós falamos de 2014 para 2015 que Deus nos daria um local para nós construirmos. Eu tinha condições zero, menos zero de construir. E hoje você está aqui, no lugar onde Deus nos chamou para estar. Agora, glória a Deus. Agora, um dia eu estava aqui na igreja olhando aqui e falei: Deus, obrigado, porque isso aqui é obra das suas mãos. E eu lembrei de uma coisa. Aqui nesse mato aqui atrás, quem já viu que aqui atrás tem uma mata? Isso aqui alguns anos atrás era um sítio. Era muito retirado da cidade. A cidade agora está avançando para cá. Eu lembro que a igreja em que eu congregava, o Henrique também congregava, os seus filhos congregavam, o Osiel também, a Fabiana com o Serginho congregavam lá, na época. E eu tinha 16 anos.
E aos sábados ou às sextas-feiras nós vínhamos orar aqui. Eu gostava de orar mais lá para o meio do mato. Eu ajoelhava naquele mato e falava: Deus, me usa. Deus, eu quero ser usado por Ti. Deus, eu quero ir pregar às nações. Eu quero ser usado por Ti. Eu não sei aonde que eu vou, Senhor. Eu não sei onde o Senhor vai me enviar. Mas eu quero ser um pastor, eu quero pregar a Tua palavra. Se passou 20 anos, eu não sabia para onde que Deus ia me levar. E Deus me levou para onde eu orava, que era aqui. Se você olhar as fotos, aqui era o mato. Eu orava aqui. Depois de 20 anos, aqui se tornou a resposta da minha oração, sem eu saber para onde eu estava indo. Eu fui para vários lugares com a minha família e vim parar aonde eu falava: Deus me usa, Deus me leva. E Deus me levou e me plantou aqui. Exatamente, talvez onde esse é o altar hoje, talvez aqui um desses lugares, um dia, 20 anos atrás, eu estava ajoelhado orando. Isso não é história furada, irmãos. Isso é Deus. Você entende o poder da fé? Que Deus vai te levar em lugares que você menos espera. Talvez a sua vitória está justamente onde você está orando, onde você está com seus pés. Hoje, no lugar onde eu orei 20 anos atrás, tem sido um lugar onde vidas têm sido transformadas. Me usa, Senhor. Usa como instrumento. É onde é o altar, onde nós pregamos hoje. Nada é por acaso. Até a posição desse altar aqui, nada. Tudo é designado por Deus. Mas você precisa acreditar. Você precisa esperar como nunca você esperou naquilo que Deus está preparando por você. Mas para isso você precisa se desapegar. Então pela fé você crê. E quando Deus te chamar, você obedecer e se dirigir ao lugar que Ele pediu. Ali está falando que pela fé ele foi chamado. Depois de chamado ele obedeceu. E depois de obedecer ele se dirigiu. 4 passos, repita comigo: pela fé, chamado, obediência, se mover, se dirigir em direção ao que Deus quer. Amém? Você tem que viver pela fé. Seus sonhos têm que ser pela fé. Tudo que estiver em você tem que ser pela fé. Nunca tanto você precisou de fé como esse ano. E quando você tiver fé, Deus vai te chamar. Deus vai te falar coisas que Ele não está falando para ninguém. Você vai se destacar. Os tesouros, as riquezas escondidas de Deus, a revelação de Deus para a sua vida. E aí você precisa obedecer. E a obediência é concretizada quando há o quê? Uma atitude, quando você se dirige para aquilo que Deus quer. Talvez Deus falou para você: sabe aquela igreja lá na BR, perto dos motéis, do lado do trevo, que não tem placa, que não tem nada? Você vai congregar lá, né, Marcos? Aí você tem que entrar no seu carro, sair lá do jardim, da rua onde tem no mínimo 2 igrejas na frente da sua casa, que também pregam o Evangelho de Cristo, que é a igreja presbiteriana, a igreja batista. Você conhece a presbiteriana, tem amigos lá. Mas Deus queria ele aqui. Não que aqui seja mais de Deus do que lá, mas aqui é o que Deus quer para ele. E ele sai de lá e vem para cá. Ele obedece, ele se dirige. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem se moverem. Elas não querem se dirigir para aquilo que Deus está propondo. Elas querem que um anjo desce do céu, batendo asas, e traga água para elas. Você vai precisar se mover, se dirigir para onde Deus quer que você vá. Você teve que se mover da sua casa para estar aqui, primeiro domingo do ano, se consagrando a Deus. Amém, irmãos? Vai exigir uma resposta de você. Quando você tem fé, Deus vai exigir de você o quê? Respostas. Repita comigo: fé exige atitude. Fé exige de mim atitudes. Romanos capítulo 8. Eu pedi até para não tocar teclado hoje, que eu queria dar uma palavra de bastante ensino, que vocês entendessem muito claramente o que Deus quer nos falar aqui hoje. Romanos 8, versos 24 e 25. Quem está compreendendo aí? Amém? Glória a Deus.
Diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Às vezes você fala: Deus, eu queria um sinal, eu queria uma garantia para que eu pudesse me mover. Tem gente que está dando risada aí já, né? Eu queria, Senhor, que o Senhor me desse um sinalzinho, uma luzinha que seja. Aqui está falando, esperança que se vê não é esperança. Você se engana, você fala: eu tenho uma esperança. Se eu tiver uma dificuldade, eu tenho essa esperança aqui onde eu posso me apegar. Se eu tiver uma dificuldade, eu tenho esse dinheiro na poupança. Se eu tiver uma dificuldade, eu tenho essa pessoa. Isso é uma falsa esperança. Quantos aqui já confiaram em uma pessoa e na hora da dificuldade essa pessoa te deixou na mão? Olha o que a Bíblia fala, ela é verdadeira. Esperança que se vê não é. O que é a verdadeira esperança? É quando você não pode olhar ao redor e não ver nada. Esperança é você confiar em algo que ainda não chegou. Quantos estão entendendo? Esperança é você, mesmo uma situação difícil, confiar que alguma coisa vai vir. Eles estavam no barco, já era noite. E quando eles olharam, era um fantasma, o que é? E eles viram o quê? Um homem vindo sobre as águas. Quem era? Jesus. Quem é esse que caminha sobre as águas? Isso é esperança. Porque um pescador jamais esperava que uma pessoa viesse socorrê-lo, encontrar com ele, andando por sobre as águas. Esperança é quando aquele que estava no barco dormindo, levanta e fala: o que está acontecendo? Tem uma tempestade aqui. 1 minuto eu resolvo isso. Aquieta-te mar, acalma a tempestade. E imediatamente a tempestade e o mar obedeceu. Isso é esperança. É você ser surpreendido por algo que você nunca viu. Esperança é quando o médico falar para você assim: olha, como falou para mim, eu posso falar sobre isso porque eu vivi isso, eu tenho autoridade. Você só tem autoridade sobre aquilo que você já venceu. Vou repetir, você só tem autoridade sobre uma área da tua vida que você já passou e venceu. Então você tem capacidade de falar daquilo porque você já venceu. Quando o médico falou para mim: não tem o que fazer para sua esposa, eu me agarrei à esperança de que alguma coisa sobrenatural aconteceria. Porque no natural eu não poderia esperar mais nada. Tem pessoas que não gostam de nem falar doença, câncer. Mas eu podia esperar que alguma coisa surpreendente acontecesse, como aconteceu. Esperança é isso, é você confiar em algo na qual você não sabe nem qual é a saída, nem como será a solução. Porque se você pode fazer, então você não precisa de Deus. O difícil você pode fazer, mas o impossível só Deus pode fazer. Então se você tiver fé, se você tiver esperança, que Deus pode mudar a sua história, que Ele pode curar alguém da sua família que você tanto ama, você pode esperar, confiar nisso, orar e lutar por isso. Ou você pode continuar achando: não vale a pena eu acreditar, porque vai que eu vou me frustrar. Tem pessoas que têm medo de se frustrar com Deus e preferem nunca acreditar. Tem pessoas tão decepcionadas que elas preferem não crer. Não vou nem orar, não vou crer, porque vai que Deus não faz. Isso é falta de fé. Tiago capítulo 2. Nos diz assim. Tiago 2, versos 14 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de atitudes, de obras, é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que
existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Deus provou o coração de Abraão, para saber se ele gerava algo para ele ou para Deus. E ele foi justificado nessa atitude de obedecer a Deus e levar o seu filho àquele monte. Verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Repita comigo: a fé e as obras trabalham juntas. Pela fé, Abraão, quando chamado, se dirigiu, se moveu. Quantos estão entendendo? Quantos têm fé em 2016 que Deus fará grandes coisas? Então a sua fé precisa estar unida de atitude, de uma atitude de fé. Versos 23 ao 26 nós vamos ler. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quando uma pessoa morre, quando o espírito é tirado do seu corpo, quando uma pessoa está morta espiritualmente, quando uma pessoa está morta fisicamente, irmãos, quando uma pessoa está morta fisicamente, quem me responde? Quando você vai no funeral e vê um corpo lá, por que aquela pessoa morreu? Porque o seu espírito saiu do seu corpo. Agora, quando uma pessoa está morta espiritualmente, quando esta não tem fé. E a fé, ela anda junto com atitudes de fé. Amém? Voltando para Hebreus, capítulo 11, no verso 17 do capítulo 11. Nós estamos encerrando agora. Estamos indo para a reta final dessa mensagem. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova. Repita comigo: Deus o colocou à prova. Deus nos coloca à prova quando confia em nós grandes coisas. Já ensinei isso aqui hoje. Pela fé, quando Deus pôs à prova Abraão, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão tinha tanta fé que ele falou: Deus prometeu que de Isaque haverá uma grande nação. Então, se ele está pedindo Isaque para mim, ele pode ressuscitar Isaque, se eu o sacrificar. Abraão, ele tinha muita fé. Ele não estava gerando Isaque para si mesmo, mas estava gerando Isaque para Deus. E veja que nós vemos dois momentos de fé em Abraão. No início, uma fé ainda no seu início da sua caminhada com Deus. Deus pede que ele saia do lugar de origem para ir para um lugar onde Deus vai mostrar. E agora Deus coloca em prova a sua fé quando ele está na sua velhice, com maturidade, pedindo que ele entregasse algo, pedindo que ele oferecesse o seu filho. E em Gênesis capítulo 22, para encerrarmos, nós podemos ver essa história e aprender um pouco sobre ela. Gênesis capítulo 22. Eu amo muito aqui na igreja prezar um tempo bastante valioso para a palavra, para que nós possamos crescer na palavra de Deus. Gênesis capítulo 22 diz assim:
passado algum tempo, na minha Bíblia diz, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Repita comigo, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Eu fico admirado quando eu vejo pessoas reclamando porque Deus está aprovando. Deus só prova aquele que Ele crê que Ele pode provar. Deus não gasta tempo provando pessoas que serão reprovadas. Veja só, um professor, ele aplica um teste. Por que ele aplica um teste? Porque ele precisa provar a capacidade dos seus alunos em relação àquilo que ele ensinou. Porque ele não sabe o quanto cada aluno extraiu de conhecimento daquilo que ele ensinou. Agora deixa eu perguntar, Deus coloca as pessoas em teste, em prova, como o professor. Mas há uma diferença de Deus e professor. Porque o professor, ele coloca o teste com o intuito de saber o quanto de conhecimento cada aluno extraiu. Mas Deus, ele não precisa nos colocar em prova para saber o quanto nós sabemos dele, o quanto nós conhecemos dele. Ele já sabe. Quantos estão entendendo? Ele já sabe. Ele prova os corações. Ele pesa os corações. Deus sabe o futuro. Mas então por que Deus nos prova? Porque nós de fato, materialmente, necessitamos passar pela prova. Embora Deus já saiba o resultado dela. Aí está a grande diferença. Então, sabendo que Deus sabe o fim das coisas, e que Deus é um Deus que perde tempo, é só você ser inteligente e pensar. Se Deus está provando alguém, Ele prova com o intuito de que aquela pessoa seja o quê? Aprovada. Deus não prova ninguém com o intuito de ser reprovado, porque aquele que será reprovado, Deus já sabe na intenção do seu coração que ele foi reprovado. Deus não vai nem testá-lo. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, dê glória a Deus por você estar sendo provado, porque quer dizer que Deus sabe que você será aprovado, que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Aqui a Bíblia diz que passado algumas coisas, algum tempo, Abraão foi provado de novo. Talvez você está falando, Deus, eu já passei tantas coisas, eu já passei tantas dificuldades, de novo eu vou ser provado. Irmãos, aqui Abraão já tinha sido provado por Deus de sair do meio da família dele. Abraão já tinha provado por Deus de ter passado lutas, adversidades com a sua esposa, quando ele chegou em terras estrangeiras. Ele passou dificuldades, guerras, ele passou perigos, ele passou dificuldades com o seu sobrinho Ló. Abraão tinha passado muitas dificuldades, e depois disso tudo, ainda na sua velhice, Deus o prova. Isso nos coloca no entendimento que Deus não poupa ninguém ao limite. Deus leva-nos ao limite. Deus nos prova. Passado algumas dificuldades, passado alguns anos, passado algumas circunstâncias, ainda assim Deus colocou Abraão em prova. E aqui diz que o Senhor lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o seu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Novamente Deus faz uma prova aparentemente igual a Abraão. Deus agora não só pediu que ele fosse a um lugar, sem saber onde seria o lugar. Como Deus pediu no início, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora Deus fala para Abraão, Abraão, sai desse lugar que você está, vai para as terras de Moriá. E lá eu vou te indicar um monte, você vai subir nele. Você não vai saber qual é o monte até que eu indique. Só que dessa vez você não vai com as mãos vazias, você vai levar uma oferta. Essa oferta vai ser seu filho. De novo Deus prova Abraão a confiar em Deus, a apontar para ele. E aí eu achei uma coisa interessante que eu estudei na Torá. O Moriá, alguns rabinos indicam que foi o lugar onde Caim e Abel ofereceu a sua primeira oferta, a qual Caim teve a sua oferta reprovada. No Moriá, eles acreditam que foi aonde Noé ofereceu a sua primeira oferta depois do dilúvio. Foi no Moriá onde Davi estipulou ali, Deus indicou para ele, ele comprou aquela área para que fosse construída o templo de Salomão, a casa de Deus.
E foi no Moriá, no Monte Moriá, que Deus apontou para Abraão e ele subiu com o seu filho para oferecer. O que isso quer dizer? Que o que Deus pediu para Caim e Abel, o que Deus pediu para Noé, o que Deus pediu para Davi, o que Deus pediu para Abraão, transcende um pedido pessoal de Deus para eles. Mas por que no mesmo lugar? Em gerações diferentes, para deixar um exemplo para nós, para as outras gerações, para deixar para nós um exemplo de que Deus é um Deus que deseja de nós algumas entregas, alguns sacrifícios. E você veja que em nenhuma das ocasiões Deus exigiu um sacrifício humano, porque Deus não quer um sacrifício de homens, de vidas, mas Deus quer um sacrifício da nossa atitude em vida. E Deus fala para ele, vai. E ele caminhou por 3 dias até chegar ao monte de Moriá. E quando ele chegou lá, no pé do monte, no versículo aqui de número 5, ele estava junto com alguns servos dele. E alguns servos que trabalhavam para ele, ele disse, vocês vão ficar aqui. E eu vou subir junto com meu filho para oferecer uma oferta para Deus. E depois eu e o meu filho vamos voltar. Veja a fé de Abraão. Ele confiava em Deus. A confiança dele não era no filho que ele tinha, mas a confiança dele era no Deus que lhe deu tudo e deu o seu filho. Por isso ele podia esperar naquilo que ele não via. Ele olhava e não contava mais com seu filho, mas ele podia esperar que voltaria com seu filho, porque ele confiava no caráter do Deus que deu o filho a ele. Em quem você confia? Quando seu filho fica doente com a febre, você fica desesperado? Ou você confia em Deus? Se você põe a mão e fala, febre, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Ou você confia no plano médico e leva logo o seu filho para o hospital e fica esperando 1, 2 horas até um pediatra aparecer para atender seu filho. Em que você confia mais? E aqui ele fala, eu e o rapaz voltaremos. E a parte que eu acho interessante, aqui diz, no verso 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando você está gerando algo para Deus e não para você, você crê que no momento de provação, de adversidade, quem vai te sustentar, quem te vai prover é Deus. Amém? Eu creio que essa igreja é de Deus e Deus tem sustentado a igreja. Eu creio que a sua vida é de Deus e Deus sustentará a sua vida. O seu casamento, se ele for de Deus, Deus vai sustentar. Mas talvez o seu casamento não está dando certo porque você gerou um casamento para você, para o seu ventre, e não para Deus. Você gerou algo para você e não para Deus. E Deus nesta manhã quer que você diga, Deus, eu estou aqui decidido a tudo quanto eu tenho gerar para ti. E quando você for testado, quando algo for arrancado das suas mãos, você não vai se desesperar, você vai falar, Deus irá prover. A oferta é para Deus, então Deus vai prover a sua oferta. Ele proverá. É tão poderoso poder confiar nessa palavra. É tão poderoso nós podemos confiar no Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos provê, é o Deus que nos sustenta. Nós vamos colocar de pé agora para nós orarmos. E eu quero ler com vocês o Salmo 73, no versículo 26. (73, 23, 26). Salmo 73, verso 26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Talvez você em alguns momentos pode fraquejar, pode perder a sua fé, enfraquecer a sua fé. O seu corpo ficar cansado por conta das adversidades, das lutas, das provações. O teu coração se abater, mas você pode respirar fundo e dizer: não,
Deus é a força do meu coração. Deus vai fortalecer o meu coração novamente. Se você estiver fraco nessa manhã, ore este salmo e diga: Deus, o Senhor tem o poder de fortalecer o meu coração. Meu coração está fraco, meu coração está sem fé. O pastor falou de fé, eu preciso de fé. Fortalece o meu coração, dá força ao meu coração, porque o Senhor é minha herança. Em Ti eu coloco a minha confiança, Senhor. Eu não tenho outro bem além de Ti. Esperança que se vê não é esperança. Eu não posso Te ver, mas eu posso esperar em Ti, Senhor. Eu posso confiar em Ti. Curva sua cabeça e ore agora. Você que está fraco, você que está fraca, não há vergonha nisso. Diga para o Senhor: eu estou fraco. Talvez hoje eu não consiga agir como Abraão. Não estou conseguindo agir pela fé, estou agindo pela minha emoção ou pela minha razão. Não estou sendo chamada ou chamado mais por Ti. Não estou conseguindo me dirigir à Tua vontade e Te obedecer, porque o meu coração se enfraqueceu. Mas eu desejo de todo o meu coração, Senhor, que o Senhor fortaleça o meu coração. Porque eu quero que só o Senhor seja a minha herança. Eu quero que o Senhor seja a minha herança, e em Ti eu colocarei a minha confiança. Ore com a sua fé agora. Creia que Deus, feche os teus olhos e creia que Deus está do seu lado agora, à sua direita. Como disse o salmista: 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Às vezes eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá a resposta? De onde me virá o socorro? Quando você perde todas as saídas, quando você não tem mais saída, quando você não tem mais aonde se apoiar, quando você perde a vida, aí você encontra, porque agora você não tem mais em ninguém em quem se apoiar, só senão no Senhor, senão no Senhor Deus. E então, mesmo a igreja em silêncio, assim, sem nenhum som de música, você pode crer: Deus está aqui do meu lado, e eu vou falar para Ele hoje tudo o que eu estou sentindo. Eu vou falar: Deus, o meu coração está fraco, o meu coração está fraco, eu estou esfriando, e o Senhor não gosta de pessoas frias, o Senhor não gosta de pessoas mornas na fé, e eu quero me tornar um crente fervoroso, que confia no Senhor. Eu me magoei, eu estou magoada, eu estou ferida, eu estou perdida, eu estou perdido, eu estou decepcionado, mas eu decido hoje que o Senhor será a força do meu coração, que o Senhor será a força do meu coração, o Senhor será a minha herança. E eu te peço: faça isso no meu coração agora, Senhor. Igreja do Senhor, faça essa oração. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja agora, Senhor, e que o Senhor fortaleça os corações fracos, os corações enfraquecidos, aqueles que fraquejaram na fé em 2015, aqueles que fraquejaram na santificação, fraquejaram na fidelidade a Ti, na gratidão, fraquejaram, Senhor, na santidade. E agora eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com poder, e aviva, Senhor, a Tua igreja, como uma igreja fervorosa, como uma igreja de fé, que possa crer que o Senhor Deus é o Deus que cura, que o Senhor Deus é o Deus que salva, que o Senhor Deus é o Deus que restaura, que o Senhor Deus é o Deus que liberta, que o Senhor Deus é o Deus que batiza com o Espírito Santo, que o Senhor Deus é o Deus que derrama dons, que o Senhor Deus é o Deus que levanta os ministérios. Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus dos casamentos que aqui estão, Tu és o Deus dos jovens, das mulheres, dos homens, dessas crianças. Tu és o Deus, Senhor, Todo-Poderoso, e não há quem possa Te impedir, Senhor. Aleluias, aleluias. Fortalece a fé desse ministério, Rei Jesus. Fortalece a fé dos obreiros, fortalece a fé dos membros, das ovelhas. Fortalece, Senhor, a decisão, aqueles que estão decepcionados com o Senhor,
que eles possam, Senhor, pedir perdão a Ti. Aqueles que ficaram fraquejados na sua fé, se decepcionaram, se há Deus ou não, que o diabo às vezes está acusando o coração deles, dizendo: você fraquejou contra Deus, você blasfemou contra Deus. Que eles possam nessa manhã ficar libertos de toda acusação, que eles possam ficar libertos de toda acusação e dizer: Senhor, eu fraquejei, eu blasfemei contra Ti, mas eu peço, me perdoe, Senhor, porque eu posso dizer que há Deus, que há o Senhor sim, e que eu creio no Senhor. Tu és a minha força, Tu és a minha força, Senhor. Senhor, Senhor, aleluia, aleluias, aleluia, aleluia. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus, Tu és o Deus poderoso. Seja restaurado nesta manhã, seja avivado no teu espírito nesta manhã. Ore para que Deus avive o teu espírito agora, porque a Bíblia diz que um espírito sem fé é um espírito morto. Um espírito sem fé é um espírito morto. Peça para que Deus aumente a sua fé e vivifique o teu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ore, ore agora, ore, ore. Se você precisa de fé para perdoar, ore e diga: Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso crer naquilo que eu não posso ver, Senhor. E você vai liberar perdão. Você vai abrir os seus lábios e vai dizer: eu perdoo. Você vai dizer o nome da pessoa que você precisa perdoar. Você vai dizer: eu libero esta vida, eu perdoo, em o nome de Jesus, de todo o meu coração. Você pode dizer: mas eu não consigo perdoar hoje, porque o meu coração está ruim. Mas você não pode se apegar naquilo que você vê, mas naquilo que você não vê. Veja o teu coração livre pela fé. Veja o teu coração livre de todas as mágoas, e você dizendo: eu perdoo, eu te perdoo em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Que nesta manhã você seja liberto completamente. Ore. Acredite que você não está falando sozinho. Acredite que você está falando com Deus. Ore como você há muito tempo não orava. Você está na casa do Deus Pai. Você está na casa do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ainda que o meu coração possa se fraquejar, ainda que eu possa vacilar, ainda que eu venha a pecar, a tua graça é suficiente para me salvar, para me perdoar. A graça de Deus está aqui. Creia na graça de Deus. Você tem acreditado mais na acusação do diabo do que na graça de Deus. Você tem acreditado mais nas acusações que Satanás tem falado contra você do que na graça de Deus. Acredite, tenha fé na graça de Deus, que perdoa todos os seus pecados, se você verdadeiramente se arrepender e se comprometer a não viver mais no pecado. Se você dizer de todo o coração: Senhor, eu me arrependo. Nesta manhã eu te peço, me faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Me transforma através da sua glória. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais viver para mim mesmo. Você que está insatisfeito da pessoa que você é, ore para Deus, fala: Deus, eu estou insatisfeito com o tempo de oração que eu tenho tido. Eu estou insatisfeito com a minha vida de santidade, com a minha santificação. Eu estou insatisfeito, Senhor, com o meu fervor espiritual. Eu estou insatisfeito com a quantidade de fé. Eu estou insatisfeito com a minha falta de gratidão a Ti. Eu estou insatisfeito, Senhor, com a falta de desejo de ir na Tua igreja, de orar, de ler a Bíblia. Eu estou insatisfeito com isso. Eu estou assim, mas eu não quero ser assim. Eu estou insatisfeito, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor.
Faça essa oração. Transformando, Senhor, a minha vida. Peça. Faça essa oração. Busque isso de todo o teu coração. Você que no fundo se sente insatisfeita, insatisfeito com o que você se tornou, não tenha vergonha de dizer para Jesus: Jesus, eu me tornei esta pessoa que eu não tenho orgulho de ser. Mas eu te peço teu perdão hoje. Eu te peço a tua graça, que me basta. Eu te peço, Senhor. Aleluia. Feche teus olhos e fala com o Senhor. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vou ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Comece a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, se foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Ele tanto me amou, declare.
Ele tanto me amou, Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. A tua graça nos basta, Senhor. Tu és a nossa herança. Aleluia. Feche os teus olhos e erga suas mãos para receber a bênção, Senhor, sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que seja um ano de bênçãos na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Repita amém. Repita amém, igreja. Amém. Que o Senhor te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. E conceda a graça. Que o Senhor volte para si o teu rosto e Ele te dê a paz. Amém. No amor do nosso Deus Pai, na graça do Deus Filho, na consolação do Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.